Olá, meu nome é Luiz Henrique Soares e você está no podcast Mercado e Gestão na Saúde. Lembrando que esse trabalho tem o apoio da Comerciare, empresa de consultoria especializada em gestão estratégica e comercial para empresas de saúde. E no episódio de hoje, vamos conhecer o trabalho da fisioterapeuta especialista em saúde mental Larissa Andrade, que é proprietária da clínica TwoMove, localizada aqui em Goiânia e que faz um trabalho muito especial e que nós do podcast Mercado e Gestão na Saúde temos o prazer de apresentar para vocês. Vamos ao bate-papo? Doutora Larissa, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Eu estou muito feliz de estar falando aqui com você, de ter sido convidada, né? Porque desde que eu conheci o seu trabalho, eu e meu irmão, nós nos apaixonamos, né, pelo seu trabalho e tudo. E eu sou fisioterapeuta, e eu trabalho com saúde mental, né? É uma área nova no Brasil. Apenas 3 estados trabalham com fisioterapia na saúde mental. E a TwoMove, ela é uma empresa minha e do meu irmão. Eu sou fisioterapeuta, meu irmão é personal de reabilitação. Nós criamos o primeiro centro de reabilitação muscular e mental do Centro-Oeste. Aí nós formamos a TwoMove, é uma empresa, e nós trabalhamos com saúde mental. Como que funciona a fisioterapia na saúde mental? Ainda se tem o preconceito, né, de que a fisioterapia é apenas para reabilitação ortopédica. E isso não é verdade, né? A fisioterapia, todas as áreas que existem na medicina, existe a fisioterapia. Hoje tem a fisioterapia oncológica, né? Como que você pode imaginar que a fisioterapia vai ajudar numa pessoa com câncer, né? Então, eu sou uma das fisioterapeutas que atende no Brasil a reabilitação mental. Como que isso acontece, Luiz? Nós criamos um programa que lida com o físico e o mental. Quando eu comecei a elaborar esse projeto, eu vi a priori, né? Eu tinha iniciado sozinha o projeto. E aí eu vi a necessidade de eu ter comigo uma pessoa que entendesse de treinos de alta capacidade. Porque eu, como fisioterapeuta, eu não entendo de treinos de alta capacidade, né? Musculação, não. Eu entendo de reabilitação, é diferente. E aí que eu coloquei meu irmão na jogada, que é personal de reabilitação, né? E tudo começou, Luísa, eu já te contei a história, com uma paciente em específica, que ela era idosa, se eu não me engano, 62 ou 65 anos. E ela se queixava de uma fratura na pelve. E ela falava que ela tinha essa fratura, que ela tinha essa fratura. E a gente fazia exames, pedia ressonância, fazia tomografia, fazia raio-x e ela não tinha nada. E quem tinha me indicado essa paciente foi um psicanalista. E aí ele falou assim, Larissa, você chegou no ponto que eu queria. Ele já conhecia um centro em São Paulo que existia psicólogo, psiquiatra, psicanalista, fisioterapeuta e nutricionista trabalhando juntos. E aí ele me fez essa proposta, eu comecei a estudar, eu vi que realmente não tinham pessoas no Brasil fazendo essa área, eu fiz vários cursos, eu me especializei e continuo fazendo, né, porque é algo novo. Acabei de fazer um congresso, acabei de participar de um congresso internacional em fisioterapia na saúde mental. E assim, Luiz, é uma área maravilhosa. A gente vê que o paciente chegar no consultório, às vezes ele me liga falando assim, você é fisioterapeuta? Eu sou. Você atende ortopedia? Eu falo, atendo. Vamos fazer uma avaliação? Aí ele chega lá para mim, por exemplo, com uma hérnia de disco, falando com um diagnóstico de hérnia de disco. E, na verdade, essa hérnia de disco, ela é real. Porém, a dor dele é emocional. Através da anamnese que a gente vai fazendo, a pessoa já chega ansiosa, você vê que ela
ela já não consegue respirar. Você vê que as taxas hormonais dela estão alteradas, né? Então eu te falei que eu tenho toda uma equipe, né, que me sustenta. Eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, eu tenho psiquiatra, eu tenho psicanalista, né? Para me apoiar. Porque se eu precisar de uma nutricionista, por exemplo, eu tenho para quem falar. Porque eu já tive caso, Luiz, de uma pessoa negra perder a cor. Você já ouviu falar isso? Não. Nem eu. E assim, foi algo diferente, algo que eu nunca tinha visto, né? Então, assim, fizemos exames hormonal, entendeu? E aí, onde que a fisioterapia entra? Nós fazemos, Luiz, um treino físico, porque o que acontece? Ontem eu estava falando no meu Instagram que, assim, o seu corpo, ele apenas reflete a sua mente. Então, se você tá com a sua mente bagunçada, você está ansioso, sua rotina está desorganizada, isso tudo vai refletir no seu corpo. E aí você consegue lidar com isso um dia, 2 dias, e isso vai virando uma patologia. Pode virar uma depressão, pode virar um transtorno de ansiedade, pode virar uma síndrome do pânico, sabe? Então, pode virar, agora está em alta, a síndrome de Burnout, né? Que os blogueiros, as blogueiras, como é que fala? Os influenciadores? Isso, digital influencer, né? Eles agora tá em alta isso, porque é um esgotamento físico e mental, né? Então, isso também a gente trata. E aí, a gente vai colocar o físico dessa pessoa em dia. E dentro do nosso treino físico, Luiz, a gente faz comandos verbais, através de PNL, que vão reorganizando os pensamentos dessa pessoa. Por exemplo, a gente começa com um treino aeróbico, que é o meu irmão quem faz, né? Ele que a gente faz a avaliação, depois a gente senta e conversa sobre o caso. Olha, o Luiz, eu achei ele ansioso, ele tá um pouco flácido, ele tem dificuldade de marcha, a gente vê se você tem alguma limitação, né? E aí a gente traça o treino para você. Aí você começa com esse treino aeróbico e depois você passa para mim. É tudo na mesma sessão. Aí, como se diz, na minha vez, eu coloco técnicas de pilates, técnicas de RPG, técnicas de ortopedia, treino de PNL. E às vezes, Luiz, é engraçado que, assim, às vezes é apenas um treino respiratório que a gente tem que fazer com a pessoa. Então, nós não conseguimos ainda chegar eu acho que a gente nunca vai chegar nisso. Tipo, um protocolo para depressão, um protocolo para ansiedade. Porque se for 10 pessoas com o mesmo problema, as 10 pessoas vão ter sintomas diferentes. Eu fui clara, Luiz? Totalmente, totalmente. Tenho certeza que quem está conhecendo o seu trabalho já está começando a se ver em algumas dessas situações que você colocou. Eu Sim. sou aluno de Pilates, eu vejo que às vezes a minha ansiedade, às vezes o meu estresse interfere totalmente na prática. Inclusive, eu acabei de sair do estúdio, que é aqui perto de casa. Boa. Eu faço algumas vezes por semana. E eu percebo tanto que essa questão, o dia que eu estou melhor mentalmente, o treino flui bem melhor. Agora, no dia que eu estou um pouco estressado, ansioso, chateado com alguma coisa, eu sinto uma grande limitação nos meus movimentos. Isso lá nos equipamentos de Pilates. Então, Sim. você falando, eu estou percebendo isso na minha rotina, mas tenho certeza que várias pessoas estão se identificando com esse processo que você faz. Então, quando eu ouvi a primeira vez, eu te falei isso, quero te falar de novo. É um privilégio existir um serviço como o de vocês.
Eu acho que talvez as pessoas ainda não conheçam, elas precisam conhecer. Os profissionais de saúde, imagino que eles também precisam ter esse conhecimento do que você faz para que possam Sim, indicar. Porque é um sim. trabalho muito especial, é algo que eu não tinha conhecimento e muitas pessoas talvez estejam, como falei, passando por isso, mas não tinha essa noção. E como que os pacientes hoje chegam até vocês? Nós estamos nas redes sociais, a gente tem feito um trabalho. Eu, graças a Deus, igual eu te falei, uma amiga minha me deu esse trabalho de marketing. A gente tem feito um trabalho. Claro que é algo assim muito lento, né, Luiz? Você está nessa área, é algo assim muito lento. Porém, nós apresentamos o nosso trabalho para psicólogos, psiquiatras e psicanalistas a priori. Agora nós estamos em busca de neurologista, que a gente viu que a gente precisa de um apoio de neurologistas e de reumatologistas. Até o nosso consultório no Medicorum, né? Tem uma clínica no Sim? Medicorum que chama Cardiogin, que nós fechamos uma parceria e lá tem várias especialidades, né? E assim, nós temos visto que o pós-Covid tem causado confusão mental. Então, nós atendemos pós-Covid, porém, a gente trata a saúde mental dessa pessoa, né? Então, chega pacientes lá pra gente se queixando que estão cansados, a respiração tá diferente, que mudaram e que estão confusos, estão com perda de equilíbrio, estão com síndromes psiquiátricas, entendeu? Então, aí, os nossos parceiros indicam para a gente também. E tem o boca a boca, né, Luiz? Por exemplo, eu sempre falo assim, hoje eu postei uma evolução de uma senhora, uma paciente que eu tenho, que ela é terapeuta, e ela começou, Olha, ela falou, ela é terapeuta, e ela começou a falar, Larissa, eu quero experimentar esse seu trabalho, que eu achei muito interessante. E quando nós fizemos a avaliação dela, Luiz, ela estava assim, com rigidez, até no cabelo. E aí, uma senhora já idosa, eu falei para ela, eu falei, olha, o nosso trabalho vai ser um pouquinho complicado. A senhora está disposta? Tô. Certeza? Certeza. Porque se o paciente, Luiz, não acreditar no tratamento, eu vou fazer 1000 sessões. Ele não vai ter resultado. Não vai. O paciente que chega desmotivado, se ele tiver me pagado o pacote, eu não termino. Já aconteceu da pessoa estar assim numa crise depressiva e assim, depois no final da sessão eu falar, fulano, vamos conversar? Olha só, eu preciso que você me ajude. Eu não é o seu dinheiro que eu quero. Eu quero que você melhore, eu quero te dar alta, para a pessoa que está do seu lado ver a sua melhora e vir até mim. Esse é o meu objetivo. Entendeu? Porque essa pessoa, ela estava assim, totalmente desmotivada. E eu falei assim, olha, se você não quiser, não tem problema. Nós devolvemos o seu dinheiro, ela já tinha pagado um pacote com 10 sessões. Falei, a gente devolve o seu problema, não tem problema. Como se diz, não vamos ficar chateados, mas eu quero que você se comprometa. Luiz, na outra sessão, essa mulher chegou lá totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí o trabalho dela rendeu. Ela já está começando o segundo pacote. Sabe? E ela viu. Aí ontem mesmo eu sentei com ela e falei assim, eu quero que você me fale quais foram as melhoras que você teve. E ela me falou de melhoras que nem eu tinha notado. Melhorou o sono, melhorou a disposição, até o físico dela. Luiz, porque uma pessoa que ela tem problema psiquiátrico, até aparentar que ela tá suja, ela aparenta. Porque a mente dela tá assim. Ela vive um vazio, ela vive algo difícil, ela vive um escuro. Se ela vê algo organizado, incomoda ela.
Aí eu chego para ela falando assim, vamos fazer uma rotina? Ou seja, eu tô querendo tirar ela da zona de conforto dela. É difícil, é muito difícil. E é por isso que a gente trabalha com comandos de PNL. Porque se eu não estimular o cérebro dela, ela não vai querer. Ela não vai querer. E é por isso que eu tenho trabalhado isso no meu Instagram, Luiz, de falar a importância da rotina, a importância disso, principalmente para uma pessoa que tem problema mental. Não é você ter uma rotina rígida, é você ter um norte. Entendeu? Eu acordei, eu vou tomar meu café, eu vou ler um livro e eu vou para o meu trabalho. Pronto. Aí, meio-dia eu tenho meu almoço, volto para o meu trabalho. Se você não tem uma rotina, Luiz, o seu cérebro entende que é como se você tivesse de férias. E aí, tudo para ele é novidade. O grau de ansiedade dessa pessoa vai só aumentar. E qualquer coisa de diferente que tiver na vida dessa pessoa, coisa simples. Por exemplo, uma mudança de cardápio. Ela estava querendo comer um arroz com feijão hoje. E não tem arroz com feijão, só tem salada. Ela pode ter uma síndrome do pânico, uma crise. Você está me entendendo? Então, o que acontece? Eu vou te... A fisioterapia vai tirar você dessa sua zona de conforto. Isso exige energia. E aí, essa pessoa não tem energia. E aí, eu preciso ver como é que tá os hormônios. Eu preciso ver se... Desculpa. Eu preciso ver se ela tem algum problema de alguma limitação de movimento, alguma fraqueza muscular, porque esses problemas mentais, Luiz, tem todo tipo de sintoma. Tem sintoma físico, tem sintoma mental, tem sintoma hormonal, tem sintoma emocional, tem sintoma espiritual, são muitas coisas. Fui clara? É porque eu pergunto isso, Luiz, porque assim, a minha área, a gente trabalha tanta coisa que a pessoa sai de lá exausta. Tem paciente meu que fala assim, Larissa do céu, se eu deitar agora, eu durmo o resto do dia. Porque você trabalhar a sua mente é mais complicado do que você trabalhar o seu físico. Entendeu? Verdade, verdade. Incrível, incrível, incrível. É o que eu te falei, as pessoas precisam saber de tudo isso que você faz. Eu costumo fazer um paralelo, eu gosto muito, e até estou trazendo isso para esse podcast que eu criei, que na verdade a gente está falando sobre gestão, a gente está analisando o mercado de saúde, dentro até de um viés muitas vezes econômico e gerencial, mas eu preciso trazer um pouco de profissionais que fazem um trabalho como o seu. Porque o sistema de saúde, ele vive um colapso. A pandemia, né, esse fator aí de 2020, ajudou a colapsar ainda mais, mas era um sistema que já estava vivendo momentos complicados, porque não tem dinheiro, não existe investimento, a rede privada ela tem um certo limite, o público tem um limite ainda menor, a demanda é muito alta e o paciente não tem informação. Eu até costumo brincar que podemos ter um problema de acesso à saúde? Temos sim, mas o principal problema da saúde, que eu acredito, é informação. Porque quando você tem uma dor, quando você sente alguma coisa, onde que eu vou? Quem que eu vou procurar? Eu vou para um pronto-socorro? Eu vou me automedicar? Então, o sistema de saúde vive essa necessidade de informar as pessoas para que elas consigam, de repente, ali se direcionar para o lugar correto. Porque quem tem plano de saúde, hoje acessa a telemedicina, que ajuda muito. Sim. Eu falo isso pela minha mãe, desde a pandemia nós já usamos 3 vezes esse serviço, 2 vezes evitou, e é excelente. Em 2 vezes evitou o deslocamento dela para um pronto-socorro, e na terceira ela foi justamente para prevenir, para entender se aquela dor que ela estava sentindo era algo que poderia ocorrer uma coisa maior, ou se era simplesmente uma dor ali do momento.
Mas quem não tem acesso a isso, que depende, de repente, do sistema público, que depende de um atendimento particular, que às vezes fica muito caro. Então, o grande desafio, um dos grandes desafios que eu vejo para o sistema de saúde brasileiro é o acesso à informação. Mas Com não é certeza. só você falar para a pessoa, um psicólogo falar para a pessoa qual que é a função da psicologia, que eu acredito que muita gente também tem dificuldade, assim como a fisioterapia. Eu falo por mim, eu só fui descobrir o que era quando eu comecei a trabalhar na área da saúde há 14 anos atrás, completou essa semana, né? Então, Parabéns. olha para você. Obrigado. É uma desinformação muito grande e eu acho que para você alcançar um nível que vai facilitar esse acesso das pessoas e o que procurar em um momento de dor, de alguma situação, é você começar a informar a pessoa sobre saúde desde cedo. Com Desde lá certeza, na Luiz. escola. Se eu tivesse entendido os benefícios da atividade física antes, da psicologia, da fisioterapia, eu teria procurado isso há muitas décadas atrás, não deixaria para hoje, eu que tenho 32 anos, estar procurando coisas que eu não procurei antes. Então, nós Luiz, vivemos um problema de informação muito grande. com certeza. Eu vejo, desde a minha época de faculdade, eu formei em 2009. Assim, o Brasil, ele não tem prevenção. Ele trata a doença, os sintomas. E eu nem falo que ele trata a raiz do problema. Ele trata os sintomas. Por quê? A indústria farmacêutica, ela é muito grande. Ela gera muito dinheiro para o Brasil. Então, por que você fica a sua vida inteira tomando antidepressivo? Me responde. Por que você fica a vida inteira? E aí, o que acontece? A hora que você vai tirando o seu antidepressivo, sua depressão vai voltar. E sem Sim. contar que você vai ter as crises, porque você está dependente da droga. Entendeu? Então, aí é uma bola de neve. Aí, simplesmente, eu chego como fisioterapeuta e, como se diz, não é que eu tenha a solução na minha mão, de jeito nenhum. Eu acho que se todos trabalhassem juntos, né? Todos tivessem no mesmo caminho. Não, vamos tratar a raiz. O que você tem, Luiz? Como que foi? Vamos lá na infância do Luiz. O Luiz fez esporte? Como é que é? Como é que é a sua rotina? O que você faz? E a gente investigando até falar, não, peraí. O Luiz teve um trauma, ou então, por exemplo, é uma depressão hormonal, vamos tratar o hormônio. Ah, não, é sintoma de pós-Covid. Então, vamos tratar isso. Você está me entendendo? Só que eu vejo, pela minha vivência, que tem muita política, tem muita, assim, desinformação, igual você falou, e o Brasil não investe em prevenção. Não investe em prevenção. Então, esse, para mim, é um dos problemas agravantes. Tanto, Luiz, que um dos projetos que eu tenho em mente para a T-Move, quando a gente já tiver assim, mais conhecido, eu quero ter um dia da semana para mim atender pessoas carentes. Pessoas que não conseguem pagar, mas elas precisam de atendimento. Elas precisam disso. Elas não têm condição de pagar, mas elas têm a necessidade do serviço, entendeu? Esse é um projeto que nós temos lá na T-Move. Se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir. Amém, amém. Torço por isso. Quero ajudar no que eu puder para que isso aconteça. Creio que isso aqui seja um canal que outras... Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui já está se identificando. Uhum. É um trabalho que precisa mesmo chegar nas pessoas. E como você falou, o Brasil ele não investe em prevenção. Eu já trabalho nesse meio, como te falei, há 14 anos. Trabalho muito com a saúde suplementar. E há anos os planos de saúde falam da importância da prevenção, mas é um desafio muito grande, não depende só da saúde privada, depende da saúde pública também, porque você tem protocolos, você tem vários métodos de trabalho, você tem fluxos do paciente. Então, você está passando mal, se você tem plano de saúde, você vai no pronto-socorro do hospital credenciado.
Se Sim. você não tem, você vai ter que ir até o CAIS, a UPA, né? Cada lugar chama de um jeito. E é ali dentro que vai tomar a decisão. Vai internar, tem leito, tem outro profissional para fazer aqui uma interconsulta. Então, é muito complexo. E realmente, é agora que nós estamos vendo algumas alternativas que estão tratando de forma, tentando prevenir certas questões. A telemedicina, eu até vi um artigo de ontem falando que uma empresa registrou mais de 79 mil vidas que foram, se não me engano, o número é esse mesmo, que foram ali salvas ou pelo menos direcionadas por terem consultado um médico através do sistema de teleconsulta. Então, eu imagino se isso consegue fazer um número tão pequeno em um país de 230 milhões de habitantes, imagina se você consegue escalar esse serviço, se você consegue entregar isso para mais pessoas. Você poderia estar desafogando hospital, desafogando CAIS, UPA, Sim. centros de saúde. Você conseguiria ali mesmo, dentro da sua casa, já se tratar. Ou pelo menos já ter um direcionamento. De repente você se automedicou e se medicou numa medicação correta, um Dramin, uma dipirona, medicamentos mais simples, mas que evitaria você ir até um pronto-socorro simplesmente porque você teve uma crise de labirintite. Uhum. Que foi o que aconteceu com a minha mãe, foi o que aconteceu com ela. Medicamos Entendi. ela, ligamos, fizemos ali a teleconsulta, o médico falou, não, você está com o medicamento correto. Dorme o resto do dia, que de noite a senhora vai estar boa. Foi esse o retorno da médica e foi isso que aconteceu. Agora, evitar de uma senhora de 72 anos ir para um pronto-socorro, ter que ele ficar exposta a risco de contaminação com o coronavírus e com, né, outras coisas que o hospital também pode trazer. Então, isso já é um acesso à saúde, uma informação que as pessoas não têm, de muito valor. Isso tem um valor Sim. inestimável. E a Uhum. gente realmente precisa fazer isso. Para todo mundo ter ideia, o Brasil hoje tem 230 milhões de habitantes. Os planos de saúde privados têm 48 milhões, que é um número que agora a ANS soltando os números novos deve crescer um pouquinho, porque a cada mês tem, desde a pandemia, vem crescendo o número de vidas dos planos de saúde, provavelmente empresas recontratando, pessoas que não pagavam para não ter aquele gasto começaram a pagar e tudo mais. Ou seja, um quarto da população tem acesso à saúde privada. Desse um quarto, o outro um quarto consegue acessar o SUS. Então você tem aí mais ou menos 50% da população que não consegue acessar o sistema de saúde de jeito nenhum ou tem que tirar do próprio bolso para pagar. Fazer ali aquela vaquinha dentro de casa, com a família, com amigos, para ir lá com o dinheiro pagar ali uma pequena cirurgia, uma cirurgia de catarata, ou uma cirurgia de que vai uma biópsia, alguma coisa assim. Então, o E sistema de tudo sendo saúde caro, né? e tudo sendo muito caro e muitas vezes mal utilizado. Sim. Tem necessidade, em alguns casos, da pessoa procurar o pronto-socorro, tem necessidade dela ir até uma rede da rede pública, ela não pode marcar uma consulta eletiva, ela não pode conversar com o médico em um outro momento. Então, tudo isso, eu que não sou um profissional formado tecnicamente, eu sou formado em administração e trabalho na gestão, eu vejo que isso é ruim para o setor financeiramente falando, porque você vai no centro de saúde um dia passando mal, faz exames. Você vai 2, 3 dias depois, como o sistema de saúde ele ainda não é integrado e a jornada para chegar nisso é muito longe, o médico pede o exame de novo. Então você fez o mesmo exame. Se você não falar que fez ou levar, você vai fazer de novo. Alguém vai pagar essa conta. Ou é o plano de saúde ou é a população por meio do SUS. Então, essa ausência de informação é uma coisa muito séria e a gente, infelizmente, ainda tem uma jornada muito longa para se chegar no. Não, a gente não vai chegar no nível perfeito jamais, mas a gente precisa dar mais acesso e precisa que o sistema custe mais barato. E onde que eu vejo que está a solução para isso? Nos tratamentos paralelos aos tratamentos médicos. Então, isso está na mão do nutricionista, está na mão do psicólogo, está na mão do terapeuta e está na mão também do fisioterapeuta. Uhum. Por isso eu E é acredito isso. tanto no trabalho de vocês. E é isso mesmo, ô Luiz. Eu estava vendo o sistema de saúde. Eu falei para você que eu fiz que eu participei de um congresso internacional e eu ouvindo uma palestra de uma italiana.
o projeto deles lá com saúde mental é algo maravilhoso. Eles não... o mês de maio foi o mês anti-manicomial, né? Que eles não aceitam manicômios. E só quem passou por um manicômio que sabe o que é aquilo. Maus tratos, medicações erradas, as pessoas dopadas, as pessoas loucas, ouvidores de vozes, coisas, assim, eu tô falando de um nível assim, de esquizofrenia, né? E aí, o que a Itália fez? Eles criaram casas com cuidadores, com psicólogo, psiquiatra e acredito, lá não tem o terapeuta ocupacional, eu não sei como é que, eu não lembro como que é o nome da profissão, mas aí eles são casas que comportam 5 pacientes e esses 5 pacientes, eles são medicados e eles têm, ali é o lar deles. Só que qual que é a diferença disso para uma internação? Ele pode ir na cozinha, se ele quiser comer um pão, ele come. Se ele quiser comer da comida que foi feita para ele, ele come. Mas ele tem acesso à geladeira. Se ele quiser lavar a roupa dele, ele pode lavar. Mas ele tem uma pessoa que faça isso para ele também. Você está entendendo? É um lar. Eles têm a visão de lar. O tanto que isso é importante. Porque aqui no Brasil, Luiz, é muito comum uma pessoa com esquizofrenia, a família esquecer ela nos hospitais. Porque dá muito trabalho. Isso é comum. Sabe? Então, assim, eu fiquei impactada com essa realidade quando eu participei desse congresso. Sabe? Eu precisei de uns 2 dias para digerir tudo aquilo e eu imaginar, assim, que o trabalho que eu tô nele, ele é muito maior do que eu acho que ele é. Você tá me entendendo? Porque você imagina, Luiz, uma pessoa... Vamos falar de depressão, que é algo, assim, muito comum hoje. Hoje, qualquer pessoa se diagnostica com depressão. Mas existem vários tipos de depressão, né? Existem vários tipos. E aí, há um tempinho atrás, depressão era vista como uma pessoa que era de família rica, de fresco. Você já ouviu falar isso? Que depressão Sim. É doença de rico. Não é, Sim. gente. Não é. A senhorinha que tá ali passando fome, como que você me fala que ela não tem uma depressão, Luiz? Entendeu? Como que você me fala que ela não tem um distúrbio hormonal e essa mulher ela não tá conseguindo dormir até por causa da fome? Entendeu? Então, assim, se a gente for entrar aqui nesse tipo de assunto, Luiz, a gente vara à noite, porque é um assunto, assim, extenso, é algo feio para o Brasil, sabe? Porque quando eu penso... Claro que a Itália está muito avançada, eu falando dessa palestrante em específico, né? Mas olha para você ver onde que eles chegaram, de fazer como se fossem abrigos. Eu achei isso muito humano. É essa a visão que a To Move tem, Luiz, de integrar corpo e mente. Você está me entendendo? Esse é o nosso objetivo. A partir do momento que a sua mente está organizada, o seu corpo vai entender isso e ele vai se comportar de forma diferente. A rigidez que você chegou lá para mim, ela vai acabar. A flacidez muscular, estou falando de flacidez muscular, não é flacidez estética, é diferente. A dor que você sentia da fibromialgia, ela vai passar. Então, tudo isso é na sua mente. Quando tiver o seu corpo e a sua mente conectado, fechou. Passa a régua. Sensacional. Eu queria te fazer uma pergunta passando por essa questão da gestão.
Porque a saúde tem a parte principal, que é a assistência, o paciente curado, o paciente procurando, você ter o equipamento ali certo, você ter o medicamento certo, o paciente ir para casa depois de um período de internação, depois de um pós-cirúrgico. Mas nós temos um outro lado da saúde que o paciente não vê, que é o lado de gerenciar tudo isso, gerenciar os custos que são muito altos, manter folha de pagamento e tudo mais. Como que você enxerga esse desafio hoje para dentro do seu negócio, para dentro do seu ofício, e como que você consegue associar isso com o sistema de saúde? Qual que é a dificuldade, quais são as dificuldades e desafios que você tem, e como que você linka isso às dificuldades e os desafios do setor de saúde como um todo? É difícil, Luiz. Eu acho que a falta de informação não é que eu queira vender o meu produto. É porque, assim, às vezes, já aconteceu com a gente da pessoa não acreditar naquilo. E eu tenho, por exemplo, eu tenho uma folha que ela precisa ser paga, eu tendo paciente ou não. Eu tenho contas a serem pagas. Independente se eu tiver paciente ou não. Você tá me entendendo? Eu tenho cursos que eu preciso fazer, independente se eu tiver paciente ou não. Entrando dinheiro ou não. E eu ainda tenho um sócio, né? Então, assim, isso para mim foi um desafio muito grande. Porque agora a gente ainda está na fase de pagar para trabalhar. Só que a gente entra naquela questão de que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. E é muito gratificante a gente ajudar. Eu vejo eu não sei se eu posso usar a palavra deficiência. Eu vejo os médicos, os psiquiatras, neurologistas, reumatologistas, eles têm um fechamento com relação a abrir mais abas. Você está me entendendo? Abrir mais abas. Sim, perfeitamente. Então, isso dificulta a gente mostrar o que a gente faz, que eu posso somar no seu tratamento. A gente já chegou para visitar médico, dele perguntar para a gente quanto que ele ia ganhar por cada sessão que ele fosse indicar para a gente. E eu sei que isso acontece, por exemplo, na indústria farmacêutica. Então, isso é uma grande dificuldade que a gente encontra. Entendeu? Por exemplo, eu já tenho a minha folha, eu estou com um trabalho novo, eu quero te mostrar que eu posso ajudar no seu trabalho, eu posso somar, nós dois podemos crescer juntos, só que você não quer me ajudar. A não ser que você tenha um ganho financeiro com isso. Eu acho que isso é uma questão de educação, que nós vivemos num país de ricos e pobres, e eu vejo que isso é uma questão de educação, é uma questão de cultura, né? E é uma questão de política também, né, Luiz? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, o mercado está algumas áreas estão paradas, pessoas desempregadas, tudo aumentando. E aí eu pego e falo para você, Luiz, vamos fazer uma fisioterapia? Você olha para mim assim, Larissa, você ficou louca? Eu já gasto com remédio, eu já gasto com médico, eu já gasto com terapia e mais fisioterapia? Você tá entendendo? É bem complicado. Um dos grandes desafios que eu vejo para os serviços de saúde, principalmente os de apoio, diagnóstico, é justamente você conseguir essa credibilidade do intermediário, que é o médico em muitos casos, e é difícil você chegar nessa pessoa, mas tem o desafio de você conseguir chegar no paciente final. Isso. Que eu acho que é uma sacada muito bacana. O paciente entender assim, olha, eu quero tratar com essa pessoa, eu quero experimentar esse tratamento. Eu quero experimentar. E é isso que o seu serviço oferece, não é, Luiz? Eu lembro que quando você foi apresentar quando você foi apresentar o seu projeto pra gente, eu e o meu irmão, nós ficamos assim, não, amanhã ou depois nós vamos contratar ele. Como se diz, a gente viu uma necessidade. Da mesma forma que eu tô falando que o meu trabalho é uma necessidade, eu falei, gente, mas eu preciso disso.
Mas é um desafio, é um desafio. É. Você tem esse intermediário, você tem o paciente final. Eu costumo brincar que a saúde ela tem um tripé. Eu ouvi isso de uma pessoa e até hoje eu repito isso que ela me falou. A saúde tem um tripé, que é quem paga, quem usa e quem indica. Quem que paga? O paciente e os planos de saúde. Então você já tem alguém para se relacionar nessa brincadeira. Quem Aham. indica? O médico ou o plano de saúde? Quem usa Uhum. é o paciente. Então, a atuação de um serviço de saúde, ela tem que pensar nesses três intermediários: quem paga, quem usa e quem indica. E quem indica não é só o Verdade. médico, não. A gente sabe que existem vários outros indicadores do Sim, serviço de saúde. sim. Entendeu? Então, nós temos que atuar nessas três frentes. É um caso que tem que ir nos planos de saúde? Vamos montar um projeto, vamos fazer uma apresentação e vamos apresentar isso para os planos de saúde. Aham. Tem uma parte que é o médico, nós temos que escolher bem quem são aqueles profissionais que nós vamos indicar esse tratamento. E o paciente final. O Sim. paciente final que é o mais difícil de alcançar. Será que esse paciente final eu vou ter que, de repente, descobrir um local que eles frequentem? Será que você vai ter que ter parceria com uma academia? Será que você vai ter que ter um braço dentro de uma academia? Então, esse é o caminho para você conseguir chegar até o paciente final. E esse tripé da saúde é o que a gente usa aqui na Comerciária para trabalhar. Eu estou fazendo isso, mas o sistema de saúde também não fomenta, talvez, isso, porque nós temos a desinformação, porque eu faço um trabalho Sim. meramente comercial e estratégico. Mas e como cobrar isso do sistema de saúde depois? É. Será que as pessoas deveriam aprender isso na escola, como eu falei agora há pouco? Será que a gente não deveria melhorar essas campanhas, trazer ela mais para perto, trazer ela para as academias, para as escolas, para as faculdades? Então, o desafio é muito grande. Se uma empresa como a sua, que é um centro de saúde muito específico, tem esse desafio, como é que o sistema de saúde está enfrentando tudo isso? Como é que trata Olha, aquele Luiz, pessoal da periferia? verdade, viu? Nossa, é assim, eu sou cristã e eu já participei de missões. Tipo esse povo que vai para a África. Eu fiz Sei. missões na Bahia, no sertão da Bahia. E eu Olha fui que como legal. fisioterapeuta. Luiz, é muito triste, sabe? Pessoas com dores, pessoas acamadas, sem, assim, o mundo esqueceu delas. Eu fiz 6 anos esse trabalho e não ganhei nada por isso, mas assim a experiência, sabe? Eu faria todo ano se eu pudesse. Hoje a minha vida mudou completamente. Eu sou casada, tenho filho, né? Mas é um trabalho, ô, Luiz, que você chega na sua casa, você começa a revalorizar, a ressignificar muitas coisas na sua vida. Porque sempre tem uma pessoa que tá pior, sabe? Então, eu não sei. é, é, Você me perguntou assim do desafio. Eu ainda não sei te falar a palavra correta, o que é o desafio. Entendeu? Eu não sei te falar a palavra correta. É educação. É falta de informação. É isso. Sabe? Eu sei que o desafio é muito maior do que a gente pode imaginar. E as pessoas estão sofrendo e pagam impostos caros e não tem critério nenhum. Não tem saúde, não tem informação, não tem nada. Muito triste. Sim, sim. Talvez falte humanidade, talvez, É, porque a gente está falando o tempo todo números, recursos, sim. verbas, impostos, gestão. Aí existe uma causa maior sobre isso, que é a humanidade. Então, Isso, quem pois, está à frente de um sistema de saúde público tem essa vontade? Não é com política, não é certeza outra não, viu, coisa? Luiz? Com certeza não, porque a saúde pública ela é muito barata. Então, como se diz, eu encontro pessoas assim desmotivadas.
Então, eu vou ali, faço meu trabalho e vou embora. Aí, se eu tenho um desafio diferente no meu trabalho, nossa, que saco desse paciente, por que que ele não melhora? Ao invés de você ser humana e pegar, não, vem cá, vamos, senta aqui, vamos analisar de novo. Tá faltando algum pedaço da sua história. Tá faltando algum pedaço da sua anamnese aqui. Vamos ver. Vamos sentar e colocar os pingos nos is? Não. Vai empurrando com a barriga, vai levando, né? É como se diz, o jeitinho brasileiro, né, ô Luiz? E eu acho que isso é pela falta de... Eu só posso acreditar que seja pela falta que essa pessoa não está ganhando bem. Porque o brasileiro é movido a dinheiro. Ele não é movido à humanidade. Não é. Infelizmente. Né? Então, assim, por isso que eu citei esse exemplo das missões, porque, assim, eu fiz de bom grado, eu fiz com que o que eu estudei, eu dei para uma pessoa que não tem condição de me pagar. Esse é um projeto que eu tenho. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão sofrendo, idosos que estão sofrendo. O Brasil não está preparado para a pessoa idosa. Idosos sofrendo, as famílias esquecendo desses idosos, sabe? Entregando para outro cuidar, porque esse idoso já está dando trabalho demais. Entendeu? Então, isso é realmente humanidade. E eu vejo que as pessoas, elas, cada dia mais, elas estão perdendo esse insight. Entendeu? Tanto que a gente... O Luiz tá tendo cursos agora de como você fazer uma anamnese para entender o paciente. Poxa, gente, como assim? Um curso de você fazer uma anamnese para você entender o paciente? Eu acho que é você ter aquele feeling, sabe? A empatia, você se colocar no lugar dele. Eu faço muito isso, sabe? Tanto que, assim, eu falo que eu vivo a vida dos pacientes, porque é desgastante para eles, é triste, sabe? Eu fico... Igual hoje eu postei um vídeo de uma paciente minha que ganhou mobilidade. Eu chorei, eu fiquei emocionada. Sabe? Uma pessoa que chegou lá totalmente rígida, sabe? Então, eu acho que se todos os profissionais tivessem isso, esse feeling, essa emoção, essa vontade de ver o outro melhor, esquecendo do dinheiro, esquecendo que você tem conta para pagar, eu acho que as coisas iriam melhor. Eu falo isso até do Covid. Eu trabalhei com Covid, Luiz, nessa segunda onda. Eu estava atendendo paciente no oxigênio, sabe? Eu me vi num momento, Luiz, que eu falava assim, gente... Porque, às vezes, eu tinha que recusar um paciente porque ele não estava podendo pagar meu preço. A hora que eu desligava o telefone, eu olhava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Essa pessoa pode... O que vai acontecer com ela? E ela está precisando do meu serviço. Né? Que aí, no caso, eu estava fazendo a fisioterapia respiratória, né? Mas é muito triste, Luiz, essa realidade. Muito, muito. Acho que fica essa reflexão da nossa conversa. Passamos aí sobre a fisioterapia, passamos sobre o sistema de saúde, estamos falando agora de gestão em saúde e de humanização na saúde. Humanização. Eu acho que está tudo muito junto, né? Tem uma amiga minha que fala que todo mundo, o objetivo da gestão em saúde não pode ser o lucro, não pode ser simplesmente pagar as contas. O primeiro objetivo da gestão em saúde é pensar no paciente. Isso. Então, se eu estou administrando um hospital e eu estou reorganizando ali a escala de limpeza, fazendo limpeza mais vezes, é porque o hospital precisa receber o paciente e precisa estar o melhor estruturado possível. O financeiro está pagando as contas em dia para ter dinheiro para comprar material para cirurgia, material, medicação, material ali para a equipe de enfermagem trocar um curativo. A gestão em saúde, ela funciona para o paciente. E a conclusão que eu consigo tirar desse nosso bate-papo incrível
é que o sistema de saúde, além de bons gestores, além de bons profissionais, ele precisa ter humanização. Ele precisa passar por um processo de humanização para que o paciente seja melhor assistido, que as pessoas saem do médico com as dúvidas esclarecidas, saem de uma sessão de fisioterapia melhores e com informação para conseguir continuar tocando a sua vida. Enfim, são várias questões que precisam ser revistas, mas a gente precisamos de mais humanidade. Eu para fazer o meu trabalho, de repente, com você, e você com seus pacientes, e o sistema de saúde como um todo, toda a política brasileira em prol do cidadão. Doutora, obrigado pelo bate-papo. Foi incrível, estou impactado. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou também está impactado. Queria agradecer a todo mundo que participou, que comentou aí, que acabou que não deu tempo da gente falar, que participou aí o tempo inteiro. Agradecer a você, a seu irmão aí pelo projeto que vocês construíram, por esse projeto grandioso, que eu tenho certeza que no tempo certo de maturação, porque a saúde não é venda de parafusos, não é uma fábrica que produz parafusos ali com as mesmas polegadas. A saúde exige maturação, exige amadurecimento, exige o tempo de conhecimento. Eu tenho certeza que a vez de vocês vai chegar e vai ser de forma grandiosa. Deixar a palavra aí para você falar mais alguma coisa para a gente encerrar. Ai, Luiz, eu estou muito feliz porque a live terminou numa palavra que eu gosto muito, que é a humanização. Eu acho que se houvesse mais humanização em todas as áreas, não existiriam tantas doenças mentais. Né? Se todo mundo, sendo profissional da saúde ou não, se você fosse mais humano, se você tivesse o feeling com o seu próximo, se você tivesse a empatia, empatia é você se colocar no lugar do outro, vivendo o que o outro vive, não é com a sua cabeça, é com a cabeça do outro. Se isso existisse de verdade, eu acho não. As doenças mentais com certeza teriam uma queda brusca, sabe? Não existiriam tantas pessoas doentes mentais, tantos transtornos mentais, que têm aumentado todos os dias, né? Então, eu fico muito feliz com o desfecho dessa live, ficou muito bonito. E desculpa aí, ficou muito bonito. Desculpa mesmo. Que eu falo demais, né, Luiz? Nossa, Deus. O objetivo é te ouvir mesmo, tá? Tem paciente meu que fala que eu tinha que ser psicóloga. Porque eu converso demais. Mas tudo bem. Luiz, não, sensacional, foi muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Uma live incrível. Foi um prazer conhecer você, seu trabalho. Nós ainda seremos parceiros. E parabéns pelo seu trabalho. Seu trabalho é algo assim fantástico. Todas as vezes que eu te elogiei, que eu falei, Luiz, nossa, o seu trabalho é algo assim extraordinário. Não foi para te agradar, foi porque realmente eu vi que é algo assim inovador. É algo tem que existir. Parabéns. Obrigado. Muito sucesso para você, muito sucesso para você. Obrigada por quando você falou de plano de saúde comigo, mesmo sem ganhar, né? Isso é humanidade. Muito obrigada, Luiz. Obrigada por ter me chamado para essa live. E o que você precisar de mim, precisou de fisioterapia? Vamos lá.